para nós aqui, que começamos esse projeto aqui na Maré, um conjunto de 16 favelas, uma população de 140 mil pessoas, maior que 96% das cidades brasileiras, né, do ponto de vista populacional. Então, a Maré é uma cidade, a gente, inclusive, trabalha os projetos e as nossas ações muito nessa perspectiva de que a Maré é uma cidade, precisa ser vista dessa maneira, precisa ter investimento dessa maneira. Sou morador aqui da Maré, sou fotógrafo e sou um apaixonado pelo espaço onde eu moro. Então, e um apaixonado por favelas. Então, vi um seminário como esse, uma discussão, porque a favela sempre é vista como algo negativo. E isso acaba influenciando toda a visão estereotipada sobre os moradores daqui. E isso tem gerado e alimentado a violência que acontece nesse espaço. Como se a violência nascesse nesse espaço, como se fosse plantada, se não tivesse por trás disso pessoas que ficam enriqueceram e enriquecem até hoje. Então, um movimento como esse hoje, dentro de uma favela, porque poderia ser numa universidade, mas quando tem dentro de uma favela, isso é mais do que simbólico. Isso é um grande avanço. Somos universitários de primeira geração. Nós somos os primeiros membros da nossa família que chegaram à universidade, né? E isso é cada vez mais comum nos setores populares. E a gente esquece muito de quem foi responsável por isso. Maria e João Alê são os pais de Eliana. E eles moravam aqui, num barraco aqui em frente, que hoje é o Armarinho, aquele prédio amarelo ali. Naquele lugar de 50 metros quadrados, que vivia 25 metros quadrados, vivia as 8 pessoas, e 25 metros quadrados era o Armarinho, eles criaram 5 filhas e um filho. E eles tinham uma questão de muita clareza que não tinham que preparar os filhos para casarem, mas tinham que preparar para estudar. E insistiram muito para que os filhos fizessem a universidade. Aqui na Maré, na época, só 0,5% da população chegava à universidade. Nessa casa de 6 filhos, todos os filhos chegaram à universidade. Enfim, é uma família muito bem sucedida no plano acadêmico, eram seres absolutamente generosos, dedicados à vida comunitária. E quando a gente criou o observatório, isso era muito importante homenageá-lo. Por isso, a Ana Maria estava viva ainda, a gente chamou o Instituto João Aleixo. É um processo inicial, só que nesse processo, a Dona Maria morreu. E aí a gente decidiu botar João e Maria Aleixo. Porque nós não seríamos que somos sem eles, só por isso. Porque a ideia do Instituto é realmente, partindo dessa iniciativa aqui da Maré, criar uma rede nacional de pessoas que fazem esse trabalho como nós aqui fazemos, pessoas que estão tentando interferir em processos de mudanças estruturais a partir dos lugares onde vivem. E, então, isso não é uma coisa só de fazer um encontro e conversar sobre os problemas da periferia, de fato, realmente olhar um no olho do outro e dizer o que a gente pode fazer junto, a gente aqui, as pessoas de Minas, as pessoas de Recife, e expandir para essa ideia do mundo, né, que eu acho que é uma ideia muito audaciosa nossa, mas que a gente vem tendo e recebendo muito retorno positivo, no sentido de que tem pessoas como nós aqui querendo construir essa rede um pouco mais orgânica. A Fundação recebeu esse convite do Instituto, foi um prazer, porque nosso debate do ano passado, inclusive, que também foi um seminário, é o debate da questão do direito à cidade. Então, tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo. A gente atua em São Miguel Paulista, também uma região periférica da Zona Leste de São Paulo, e tem uma história grande de 10 anos de trabalho aí, com muito conhecimento produzido, com muita intervenção feita. E, então, o que a gente entendeu é que a gente pode somar para a gente pensar juntos essa proposta. Eu coordeno o programa Jovens Urbanos, que tem já um histórico de 10 anos aí no trabalho com juventudes e periferias. A gente, ano passado, começou a expandir mais esse olhar, pensando outras agendas de juventude e estudos que podem dar subsídios para esse trabalho, e território e periferias é centro desse processo. Então, a gente foi convidado pelo Jailson, né, para a gente compor esse seminário. Então, via área de pesquisa e desenvolvimento, que é a área que a Patrícia coordena, a gente está nesse processo, mas a gente entende que as sinergias são grandes, pelo todo o histórico de atuação que a gente tem, tanto em juventude quanto nas periferias de São Paulo. Estamos aqui para contribuir também. Voltamos àquela palavra-chave, né? Podemos. Né? É a criação de uma grande internacional de periferias. Né? Nós já tivemos algumas experiências internacionais feitas por partidos, por sindicatos. Agora a ideia é fazer uma internacional das periferias a partir do movimento popular, do movimento social, das suas diferenças, da sua pluralidade, né?
como o Jailson falou, a partir da produção do conhecimento, da parte da arte, da cultura, do envolvimento, né? Temos até agendas muito importantes, mas elas se colocam muito fragmentadas. Então, como é que a gente também pode construir agendas mais associadas, agendas mais unificadas, agendas mais propositivas? E, sobretudo, no momento atual, não só do Brasil, mas se olharmos o mundo, não é? Uma forte movimentos regressivos no mundo todo. O que a gente quer aqui, primeiro, é avançar na discussão cada vez mais abrangente do que é a periferia. Então, nós vamos dividir agora em 4 grupos a nossa proposição, 4 grupos em torno de 10 pessoas. A ideia não é fechar nada, é só esquentar no grupo, discutindo o que você entende como periferia, o que é periferia para você e qual o lugar da periferia na cidade. São as nossas 2 perguntas centrais. A gente, a partir daí, almoça, continua a conversa no almoço, e a gente, 2 horas, volta e vai discutir o documento base. É um documento base mesmo, está aberto a todas as discussões. A gente vai estar abrindo um documento de 3, 4 páginas, vamos ler no coletivo e vamos estar propondo emendas, destaques, mudanças coletivamente. Não vai ter grupo à tarde. A ideia é que a gente faça a discussão em plenário. Periferia, eu acho que assim, essa é a pergunta que não tem resposta, né? Mas a busca pela resposta é importante, porque eu acho que o que é periferia vai ter como resposta sempre que é periferia para nós, né? Porque é um conceito complexo, abrangente, né? Há quem diga que não há mais periferias, por exemplo. A periferia é um lugar incrível que sofre de uma desigualdade enorme. As pessoas, pelo sistema que foi criado principalmente lá em São Paulo, que eu conheço, elas são obrigadas a brigar entre elas pelo recurso, sendo que o recurso deveria existir para todas. É um lugar de oportunidades, um lugar onde saem muitos talentos e é um lugar onde merece mais respeito do poder público e da sociedade em geral. As periferias, na verdade, elas deixaram de ser cidades dormitórios, assim. Agora elas têm uma efervescência cultural que traz a identidade da real periferia, e não só na cidade, por exemplo, de São Paulo, mas na cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Taboão da Serra, em Manaus, Salvador. Pois é, eu costumo dizer que, sob um certo ponto de vista, a periferia é uma invenção do centro, na medida em que não existe só um centro, existem vários centros. Eu acho que a importância dessa rede é que a gente vai conseguir mobilizar outros atores de relevância além da nossa cidade, além da nossa comunidade, além do nosso país, onde a gente vai conseguir construir várias coisas. E eu acho que quando a gente traz essas pessoas de fora para a nossa luta, para a nossa causa, a gente consegue dar mais visibilidade para elas. Mostrar a complexidade do conhecimento que é gerado nessas localidades. Mostrar que não é só saber que existe ali, mostrar que é conhecimento, e conhecimento de alta e profunda complexidade. Eu acho que a rede internacional sobre as periferias, ela tem o poder ou a potência também, né, de trazer um outro olhar, uma visibilidade para essa temática que, apesar de pulsante, de ser uma temática da maioria da população, pelo menos nos nossos grandes centros urbanos, é uma temática alijada dos debates por ser ligada às classes populares. Então, acho que a rede tem esse papel de trazer a discussão para a centralidade, né, de uma visibilidade internacional e tentar influenciar nas políticas públicas. O que a gente está aqui hoje é tentar costurar entre nós, o que a gente está chamando de um texto base da gente aqui, Carta da Maré, podia ser Carta de São Paulo, Carta de Londres, é uma Carta da Maré porque está sendo feita na Maré, sobre o que é a periferia, o nosso conceito de periferia, como é que a gente enxerga a periferia. A ideia é que isso seja a base para as pessoas aderirem à rede. Em 15 de março de 2017, o Instituto João e Maria Aleixo, Rede Internacional de Estudos e Ações sobre as Periferias Urbanas, realizou na Favela da Maré, Rio de Janeiro, seu primeiro seminário internacional. O evento teve como seu objetivo central a construção de uma visão comum entre as organizações e pessoas que dele participaram sobre as periferias urbanas e seu lugar na cidade. Todavia, as periferias existem na relação com os outros atores e fenômenos urbanos, especialmente o Estado e o mercado formal.
Nessa tensão, elas são constituídas, em geral, por tipos de ocupação que não seguem os padrões hegemônicos que o Estado e o mercado definem, ou, quando construídos por esses entes, são visibilizados a partir de uma perspectiva de subalternidade e precariedade. Logo, ao longo dos anos e do processo de regulação da vida social, os assentamentos em periferias, por suas características morfológicas e também por sua composição social, foram sendo considerados como expressões de ilegalidade e ou desconformidade às referências estéticas e morais afirmadas pelos grupos hegemônicos que exercem o poder político e econômico nas cidades. Desse modo, a definição de periferia não deve ser construída em torno do que ela não possuiria em relação ao modelo dominante na dinâmica socioterritorial urbana, ou em uma distância física de um centro urbano hegemônico. Pelo contrário, elas devem ser reconhecidas em suas potências inventivas, capazes de gerar centralidades diferenciadas na sociedade urbana, devendo ser esses elementos as referências fundantes para a produção de políticas públicas e formas de regulação apropriadas a estes territórios. O projeto é de 10 anos de implantação. A gente tem muita clareza que a gente tem na cabeça 10 anos para implantar a rede nos termos que a gente quer. Para estar com cursos de excelência, uma rede de formação e de informação e uma mobilização. Você misturar movimento social, artista e universidade é o bicho. Então a gente certamente sabe que antes de 10 anos, progressivamente, a gente não constitui essa rede, porque é de fato uma internacional das periferias. A gente quer ter voz e para partilhar conhecimentos, discussões, principalmente no campo da comunicação, mas é fundamental que a gente tenha informação a partir de posições específicas. Imagine a gente saber da Grécia por caras ativistas da Grécia que estão lá, e não pela grande mídia. É nesse nível, a mesma coisa da África, a mesma coisa do Brasil. Saber da questão do golpe aqui, da questão do impeachment, por nós, em geral, e não apenas pela versão do Globo. É esse processo que a gente vai estar constituindo.